Joilton, chegou Raimundo. Melhorou a representatividade aí. Gravando. Então, é contigo, Deus te use. Amém, amém. É uma tarefa assim, bastante difícil, né? Com tanta gente entendida, a gente vai fazer aqui a parte da gente e vocês vão aí dando suporte para a gente, né? Claro. Muito bem. Vamos recapitular rapidinho, só para ter uma sequência, né? A gente volta lá no sexto selo. Vocês, né, comentaram, quem falou sobre que resulta em sinais cósmicos, cataclísmicos, né? Escurecimento do Sol e da Lua, chuva de meteoros, convulsão do céu. E esses sinais, eles trazem à mente eventos que foram preditos por Jesus, em Mateus 24, 29 e 30, falando sobre as coisas que aconteceriam próximo à sua volta, né? Os ímpios, esses sinais, eles também dizem, né, que os ímpios se escondem, né, querendo fugir da presença de Jesus, e é falado também sobre, no quinto selo, sobre aquelas almas que estão embaixo do altar, né, debaixo do altar, e que pedem a Deus que tome providência, né, do seu sangue que foi derramado, né, e que eles ficaram assim, sem receber assim a vingança pelo que foi feito eles injustamente, né? Então, termina esse capítulo, o 6, ele termina com uma pergunta, né? A pergunta é a seguinte: quando fala da ira de Jesus, lá, da ira, melhor, não é da ira de Jesus, não. Quando fala da ira dessas pessoas que estavam preocupadas com o aparecimento de Cristo, né? Aquelas que que não estavam preparadas, estavam preocupadas, né? E as que estavam preparadas também tinha aquele receio de saber assim, quem é que vai poder ficar de pé? Quem vai conseguir se manter de pé? Quem vai conseguir escapar mediante tão tribulação, né? E então a resposta é dada em Apocalipse 7, quando diz que é o selado de Deus. E aí foi explicado por Raimundo, né, quem é esse povo selado de Deus, que fala sobre os 144 mil, que é número simbólico, né? Então, até aí deu para ficar a gente pegar o rumo, né, de onde estava, assim, meio dado assim, meio assim, né, por causa do nervosismo, né? Mas então, nós vamos entrar nas 7 trombetas, vamos entrar em Apocalipse e vamos falar agora sobre as 4 primeiras trombetas que são tocadas, porque tanto os selos quanto as trombetas, eles aconteceram em tempos assim, tipo assim, no mesmo período, né? E aparece assim, o de 4, daí tem um interlúdio ali, tem um intervalo, e depois aparecem as outras 3 finais, tanto com os 3 últimos selos, como as 3 últimas trombetas, certo? Então, o que significam trombetas? Né? As trombetas, elas representam juízos de Deus em resposta às orações, porque lá os salvos que tinham sido mortos, que foram pisados, que estavam lá sobre o altar, o sangue deles reclamava uma justiça da parte de Deus. Mas isso num sentido simbólico, né? E quando alguém pergunta assim, até quando, Senhor? Né? Até quando isso vai ficar assim, sem tomar uma providência? Deus fala, calma, espera, porque ainda tem outros que vão se juntar a vocês para que a gente possa resolver essa coisa de uma vez por todas.
Quando é que eram usadas as trombetas? Quando o povo de Israel tinha o santuário aqui na terra estabelecido. As trombetas eram usadas em cultos, em celebrações, eram usadas nas batalhas, né? Eram usadas também quando ia haver um julgamento, um juízo, também quando o povo de Israel estava acampado. Se eles iam levantar acampamento, o som está chegando bem aí? Está chegando bem. Então, se eles iam levantar acampamento, às vezes tocava só uma trombeta, às vezes tocava duas de uma vez, cada vez assim, se era uma só, tinha um significado, se eram duas, tinha outro significado diferente. Mas aí nós começamos em Apocalipse 8, no versículo 1, gostaria de ler rapidinho para nós, o versículo 1 de Apocalipse. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Certo. Então, vejam só, esse versículo aí, ele está assim, meio que fora de lugar, né? Não era para ele estar aí nesse lugar, está assim, numa ordem cronológica, porque isso aí vai acontecer depois, lá no finalzinho, né? E a gente sabe que isso aí vai acontecer quando Jesus sair do santuário e falar, pronto, o serviço está pronto, né? Já está resolvido, quem tinha que se salvar vai se salvar, quem tem que perder vai se perder. E aí, então, ele se prepara para descer, para buscar os seus escolhidos. Acontece que, como acontecem as coisas lá no céu? Qual é o clima lá no céu? O clima lá no céu é um clima de constante o quê? O que é que os querubins lá diante de Deus o tempo todo? Adoração, né? Adoração, de louvor, né? A gente vê lá o tempo todo, os querubins estão ali, santo, santo, seu Senhor, e toca-se música, o tempo todo ali, é aquele clima de louvor o tempo todo. E agora, quando Jesus vem, e lá em 1 Tessalonicenses diz, né? 1 Tessalonicenses 4 diz que ele vai vir com a glória de Deus, com a glória dele e com todos os santos anjos. Então, essa meia hora de silêncio no céu é o período que Jesus vem para buscar os seus escolhidos. É simbólico, e se você for olhar, for fazer o cálculo, né? Assim, seguindo aquela, como diz aqui no livro do pastor Arilton, esse livro aqui, Daniel, né? Pastor Arilton, que se você fosse aquela indicação de que um dia é como um ano, né? E aí tudo. Então, quando você faz a continha direitinho, e eu não mandei, não coloquei, mas quando você faz, vai dar para ver, não. Não dá foco, não. Mas quando você faz a continha direitinha, né? O que acontece? Então, um dia profético de 24 horas equivale a um ano literal de 360 dias, 12 horas, 6 meses, 180 dias, 6 horas, 3 meses, 2 horas, 1 mês, 30 dias, 1 hora equivale a 2 semanas, são 14 dias, e 30 minutos equivale a 1 semana de 7 dias. Então, é o período de silêncio. Nós vamos para o céu. Não que Jesus vai vir. É o período que nós vamos daqui para o céu. É o comentário do Isaac. Desculpa, não apresentei. Está aqui conosco o Isaac, o Edson. E ele está fazendo um pequeno comentário sobre a viagem. A nossa viagem para o céu. Tá bom. Boa tarde para vocês aí. Sejam bem-vindos. Então, isso aí, mas isso aí já é lá pertinho da volta de Jesus. A volta do Senhor. Então, nós estamos aqui nas trombetas e nós vamos para o versículo 2, que João, quando ele está ali observando aqueles acontecimentos, ele vê 7 anjos com trombetas nas mãos. Então, esses anjos estão prontos para anunciar o quê? Os juízos que vão ser lançados sobre os habitantes da terra. Esses juízos não quer dizer... Oi? Eu posso só falar uma coisa antes de você entrar no versículo 2? Quando ele fala que quando eu falo esse silêncio no céu por meia hora, esse silêncio no céu por meia hora é porque não vai haver nenhum anjo no céu. Que vai descer o louvor vai ser interrompido por um tempo. Essa semana,
7 dias, uma semana. Sim. Lembra que a gente sempre pregou, a gente sempre falou há muitos anos atrás, sempre foi pregado que ninguém vai entrar no céu sem guardar o sábado? Sim. Então, no mesmo tempo que Jesus vai levar para descer com os anjos desse silêncio no céu de meia hora, também nós vamos levar um silêncio de meia hora para chegar ao céu. Porque todos os salvos, mesmo aqueles que não guardaram o sábado, eles vão guardar o sábado em algum lugar. Certo? Então, esse silêncio de meia hora somente uma semana. Quem guardou o sábado vai ter a oportunidade de guardar na viagem. Acho que milhões de guardas do A sábado. viagem. Aonde não sabemos. Vamos saber na hora, mas vamos ter um momento. Então, esse silêncio de meia hora realmente são 7 dias. Ok. Aí nós vamos continuando. Então esses juízos, como eu estava falando, nós não está querendo agora, aqui nesse juízo das 7 trombetas, destruir toda a humanidade. Ele vem trazendo, tipo assim, igual um pai que, quando ele disciplina, ele está disciplinando na intenção de salvar, na intenção de edificar. Então, Deus manda esses juízos para chamar a atenção das pessoas, para que elas fiquem alertas ao que vai acontecer, certo? Então, tanto os selos quanto as trombetas têm a intenção de chamar a nossa atenção, de nos despertar para o que vai acontecer, para o que está vindo aí pela frente, né? Aí, antes disso, da primeira, e João está ali aguardando que o primeiro anjo toque a sua trombeta. E antes que ele toque a trombeta, ele vai ver agora um anjo específico, que não está especificado, que aparece no verso 3, né, com um incensário na mão. Né? E ele está com o incensário na mão, seria mais ou menos tipo isso aqui. Digamos que seja um incensário. Igual do acampamento, né? Sim, senhor. Está falando de acampamento aí. Então, deixa eu explicar para vocês. Nós fizemos aqui, né, Silmar foi que criou aqui muito rapidamente aqui, uma pequena réplica aqui do acampamento. Não sei se está dando... Opa, caiu alguma coisa ali. Então, assim, uma pequena réplica aqui. Só para ter uma noção de como aconteciam as coisas aqui no santuário terrestre, né? O sacerdote, no dia da expiação, ele entrava, ele pegava esse incensário, que é muito grande, e não vai caber nesse santuário aqui. Ele pegava esse incensário, você não ri não, hein, Zé? Ele pegava esse incensário e ele chegava até aqui, ao altar aqui, né? Ele chegava até aqui ao altar, e ele, primeiramente, ele chegava com o sangue do animal que era oferecido, e derramava esse sangue aqui sobre a base do altar, aqui em cima, derramava sobre a base do altar, e ele pegava, depois disso, o incensário, e com esse incensário caminhava para cá, para dentro do santuário, para apresentar diante de Deus aquele incensário que simbolizava, dentro do incensário, tinha brasas que ele retirava do altar, tudo, e tinha o incenso, e tinha as orações dos santos, né? Então, ele, para levar isso tudo, apresentar diante de Deus, lá dentro do tabernáculo, para ser aceito por Deus e Deus perdoar o pecado das pessoas, né? Após sair de lá, quando ele saía de dentro do tabernáculo, né? O sacerdote saía de dentro do tabernáculo, que tudo tinha corrido bem, ele saía de dentro do santuário, né? Tudo correu bem, Deus aceitou a oferta, o sacrifício, tudo correu bem, ele jogava o incensário aqui no chão, né? E aquele incensário ele jogava aqui no chão, para que fosse ouvido por todos. Quando ele jogava esse incensário no chão, aí haviam aqui os 7 sacerdotes, no caso, que tocavam as trombetas. Né? Eles tocavam as trombetas e o povo rejubilava de alegria, né? Estavam 7 sacerdotes, o povo rejubilava de alegria, porque seus pecados haviam sido perdoados por Deus. Deus havia perdoado os seus pecados, certo?
É só uma pequena ilustração aí, para a gente ter só uma pequena noção. Parabéns. Então, só incensário foi grande, né? Parabéns, está muito obrigado. Só incensário que foi grande, mas foi ótimo. Quando o incensário ele é jogado à terra, o que representa? Agora eu vou explicar para vocês. Quando ele é jogado na terra. Isso aí é Tico? Tá aí? Tá bom, Tico? Não, Joilton. Joilton. Não, mas atrás lá não é Tico, não? É o irmão da... tá. Eu pensei que fosse o vovô Babão. É Isaac. Tá bom. Prazer. Então, o Joilton, quando o incensário é jogado, né, que no caso agora, ele é jogado ali na terra. No nosso simbolismo aqui, que João está vendo aqui, João joga o incensário agora à terra. Isso está fazendo o quê? Dando agora autorização para os anjos tocarem as trombetas. Certo? E juízos de Deus vão ser derramados agora sobre a terra. Em outras palavras, as orações dos santos que estavam debaixo, pleiteando justiça debaixo do ar, vão ser atendidas. A justiça, a vingança da ira de Deus, proporcionalmente vai cair sobre os moradores da terra. Seria... Exatamente, Joilton. Obrigada aí pela contribuição. É isso. Exatamente. A justiça... Então, agora, no verso 3, nós já falamos aí, né, que ele joga esse incensário. No verso 4 também, né? Fala sobre isso também, que ele jogou esse incensário, ainda no verso 5, e só agora, no verso 6 do capítulo 8, é que os anjos se preparam para tocar a trombeta. Quando foi que foi tocada essa primeira trombeta, vocês sabem? Assim, relacionado a um acontecimento, algum evento que aconteceu aqui na Terra. Fala-se que a primeira trombeta foi o castigo para o povo judeu, né? A destruição de Jerusalém. Isso, foi logo após a morte de Jesus, né? Logo após a morte de Jesus, é tocada essa primeira trombeta. E aí vai dando uma sequência que vai chegar até a sexta trombeta, né? E a sétima vai ser tocada só mesmo já perto da volta de Jesus. Mas hoje nós vamos ficar... Volta de Jesus, não é que será? Só não volta mesmo. Nós vamos... Oi? É só a volta de Jesus que vai ser tocada a sétima trombeta. Isso. É na volta do Senhor. Sim. Então, hoje nós vamos estudar só as 4 primeiras trombetas, tá bom? Então, o anjo toca a primeira trombeta. E houve o quê? Houve saraiva, aí no verso 7, tá bom? O Apocalipse 8, 7. Houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados da terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores em toda a erva verde. Então, o que indica essa terça parte? Porque só a terça parte vai ser atingida. Essa parte só eu vou ficar respondendo, acho que tem mais gente, vamos deixar os outros. Até essa parte indica que não é totalidade, né? Que é simbolicamente, né? Que uma parte, essa praga, essa vingança não é com toda a terra, mas parte parcialmente. Exatamente. Isso assim, misturado com misericórdia, né, Nino? Não é assim, não é a destruição total, né? Porque se o juízo for universal, se as pragas, aí acaba tudo, morre tudo, né? E é nesse momento também, né, ele também é um número representativo quando se fala, por exemplo, a terça parte das estrelas que caíram do céu, né? Ele é um nome que mostra uma proporcionalidade. Sim. E essa terça parte também, Joilton, ela representa ali a destruição de Jerusalém. Lembra quando Jesus estava aqui ainda e ele estava prevendo
o que aconteceu em Jerusalém? Sim. Então, foi o que aconteceu, foi a destruição de Jerusalém. Já era para servir tipo de um alerta para todos, né? Completamente. Quando visse a cidade sitiada, eles deveriam sair. Ele avisou que eles iam sair. A destruição completa do templo. Olha, essas 4 primeiras trombetas, elas anunciam a desintegração do Império Romano também. Então, vai a próxima praga, né? A próxima praga aí. Praga não, a próxima trombeta. Trombeta. As pragas ainda, as pragas. As pragas só depois que Jesus sai dos santuários, né? Só o necessário foi jogado na terra. Isso. Então, nós vamos agora para o capítulo, no verso 8 e 9. Eu queria que alguém lesse, por favor. Versículos 8 e 9, por favor. E o segundo anjo tocou a trombeta e passou no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça das puras que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Terminou, né? Isso. Então, 8 e 9. Então, isso aí faz alusão a imagens vulcânicas, né? E aí, misturado também, eu falei, uma grande montanha, né? Fala de chamas. O que é que a gente tem ideia? Né? De atividades vulcânicas, né? Que as chamas, né? A lava descendo, vem de tipo uma montanha, né? Quando o vulcão entra em atividade, né? E faz alusão também ao sangue lá no Egito, aquela praga do Egito, que transformou a água em sangue, né? E também Roma, como o Joildo falou nesse instante aí sobre Roma, a destruição de Roma. Não sei se foi Joildo, foi Raimundo. Né? E também, Alíria, quando fala aí quando fala a desintegração de Roma, então do poderio de Roma, entra a Roma papal, que esse sanguinário aí são as mortes também dos cristãos, né? Exatamente. Então, o sangue, ele simboliza guerra, né? Derramamento de sangue, batalha, né? Essas coisas aí. O que a gente fica percebendo que é esse simbolismo, essa indicação dessa destruição parcial, porque se fosse total, imagina só, a destruição na terra, no mar, no céu, não ia sobrar, como o Diogo falou, não ia sobrar nada, né? Porque atinge o céu, atinge a terra, atinge o mar, atinge os animais, atinge todo mundo. Realmente é uma coisa assim, parcial é um simbólico, né? Um estudo simbólico. Não dá para levar ao pé da letra, a gente tem que entender a interpretação que a profecia está dando em relação a isso. Exatamente. Nós vamos, então, para a outra praga, que se encontra... desculpa, todo mundo falando praga. Eu estudou muito praga, Lira. Pois então, Raimundo. Se assemelha um pouco com o Egito, né? As coisas que aconteceram no Egito. Mas estudando praga, eu vi lá, viu, Raimundo? Não vai cair sobre aqueles que tiverem. Os selados não vão sofrer as pragas. Ele vai ser igual lá no Egito, não vão sofrer as pragas. Mas então, alguém agora pode ler os versículos 10 e 11 para nós? É a próxima trombeta que é tocada. Então o terceiro anjo tocou a sua trombeta, uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. O nome desta estrela é Amargura. A terça parte das águas se tornou amargura e por isso muitas pessoas morreram ao beberem daquelas águas. Quando a gente entrar no capítulo 9 depois, no próximo estudo, né, a gente vai ver mais sobre esse absinto aí, sobre essas águas amargas, a gente vai ver mais sobre isso ainda, né? Mas fala, então, que caiu uma grande estrela. Isso quer dizer, a apostasia que entrou na igreja, né? A igreja começou a sofrer cristã começou a sofrer uma apostasia,
na Idade Média, né, Idade Escura. Houve um afastamento assim, coletivo da verdade. Eu queria que alguém procurasse, por favor, aí Judas, versículo 12 e 13. Judas é um capítulo só, não é isso? Isso. Versículo... Oi? Pode ler? Pode ler, por favor. Estes são manchas, essas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, levadas aos ventos, árvores sem frutos em pleno outono, desarraigadas, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Então, vejam só, pesado isso aí, né? Mas a gente o que a igreja está vivendo, né? A gente fica procurando, assim, aquele momento solene que tinha na igreja, aquela preocupação, aquela reverência, preocupação com certas coisas. A gente percebe muito as coisas do mundo entrando na igreja, em vez da igreja estar buscando atrair mais pessoas para os pés de Cristo, a gente percebe muito assim, os costumes de fora entrando para a igreja, percebe pessoas trabalhando de forma superficial, né? Então, aí, é isso que esse texto de Judas e que Nino terminou de ler aí, fala sobre isso, a maneira como, assim, até os pastores, alguns líderes da igreja, a maneira como eles têm trabalhado, e Deus está de olho nisso aí. Oi? Pode falar. Eu estou percebendo isso também, irmã. Sim. Estou percebendo isso. A nossa igreja da Vila Ré era uma igreja, assim, que é ainda. Uma igreja muito fervorosa, muito missionária. Mas, de uns tempos para cá, eu estou percebendo que me parece que aquele amor, né? Aquele amor pela obra, pela causa e pelo dono da causa, que é Jesus, né, eu percebo que o povo está bem distante daquele tempo. Eu acho que é muito parecido com o que o Isaac está falando, é a experiência da palavra das virgens. Eu acho que Jesus, quando usou aquelas virgens, ele quis mostrar a situação da igreja. Todas elas tinham a lâmpada na mão. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, todas têm a palavra na mão. O que fez com que elas pudessem ver o noivo foi a quantidade de azeite, o Espírito Santo. Verdade. Então, hoje, as igrejas, tanto as loucas como as prudentes, estavam fazendo o quê? Dormindo. Até que veio o noivo. Se você... Não, pode ir lá. Se você for conversar com pessoas, né, de várias igrejas de estados diferentes, cidades diferentes, você percebe que está geral assim, a mornidão, a indiferença espiritual. Né? Você vai nos cultos de quarta-feira à noite, você conta ali pouquíssimas pessoas. E onde estão os nossos jovens? O anseio dos pais é o mesmo em todos os lugares. Onde estão os nossos jovens? Né? Eu lembro do meu tempo que eu era jovem, né? Que a gente não era assim, né? Eu estudei em colégio interno, estava longe de pai, longe de mãe, não tinha ninguém para cobrar de mim. Eu fazia ano bíblico, participava de jejum, fazia tudo. A gente tinha aquele temor a Deus, né? Hoje os nossos jovens estão dentro de casa, a gente está aconselhando, estudo, faça a devoção. Não adianta, se você não estiver interligado, né, constantemente com Deus, a cada dia você tem que pedir assim, orientação, pedir força, pedir proteção para aquele dia. Não serve o que eu fiz ontem para o dia de hoje, né? Cada dia o inimigo traz uma tentação diferente para você. A cada dia você tem que estar armado, preparado para isso, né? Então, infelizmente, essa indiferença está geral, né? Está geral, não é só na parte dos membros da igreja, a gente vê a parte da liderança, a parte de reverência, muita coisa. A gente que é mais assim, já antigo, a gente vê muita coisa que fica assim, de queixo caído, né? E a gente tem que... O que a gente vai fazer, né? A gente tem que
e deixando, porque Deus tem a hora dele. Eu gostaria de acrescentar. Posso? Pode. Então, eu aqui no meu canal do YouTube, eu percebo o seguinte, leitura do ano bíblico, o assunto. Eu só começo a ter audiência a partir dos 45 anos de idade. E é igual para homem e mulher. Não sei se vai dar para ver alguma coisa assim. Acho que não, é impossível. Não. Agora deu. Não deu porque mudou a tela aí. A lua atrapalhou. Agora foi. Dá para ver alguma coisa assim. Agora sim. Só a partir dos 45 anos. Então, já está segmentado. O povo para ler a Bíblia está meio difícil. E outra coisa que eu queria acrescentar lendo a parte que foi lido hoje, a gente vai perceber o seguinte, que o caráter de Deus está se expressando na força da natureza, nas estrelas do céu, e dizendo, o homem é impotente, não tem mais o que fazer. É isso, obrigado. É verdade. E aí nós vamos... Fala, Nino. Até um muito conhecido que a gente canta aí, ó, todos que têm sede, vinde às águas, né? O povo de Israel... Também é meu sobrinho. A água ela representa a palavra de Deus, representa buscar ao Senhor. E esse texto que você leu aí, que a gente leu aqui de Judas, né? Mostra servos considerados como estrelas, né? Também servos de Deus que estão deturpando a palavra de Deus, né? Do mesmo tempo, da mesma forma que Jesus falou assim, eu vou te dar uma água e você nunca mais vai ter sede. As pessoas procuram essa água, beber dessa água, dessa fonte, mas quando elas procuram, quando aqui diz a profecia que bate, que a estrela cai na água e torna-se água muito própria, né? Atinge a água da terra, um terço da água da terra, está trazendo essa informação de que essa palavra de Deus está suja, contaminada, né? Aquela mesma frustração que o povo de Israel chegou quando chegou nas águas de Mara e a água estava amarga. Eles queriam água limpa e acharam águas amargas. Então, um pouco disso que a profecia está trazendo, um período da história que aconteceu isso, onde o acesso às escrituras o povo queria beber água, mas não tinha água para tomar. E também esse período nosso que a gente está vivendo agora, que vocês retrataram muito bem. É verdade, sim. E aí vem a quarta trombeta. Eu queria que alguém lesse também o versículo 12, por favor. O quarto anjo... Pode ler, quem ler, pode ler. O quarto anjo tocou a trombeta e foi feito da terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como a noite. Então, eu acho que aí está interligado, né? Essa terceira trombeta com a quarta trombeta, porque aí está falando sobre atinge o sol, a lua e as estrelas. Quer dizer, o sol, a lua e as estrelas são considerados os luzeiros, né? Se atinge o sol, a lua e a estrela, quer dizer o quê? Que vai diminuir a claridade, né? Então, isso é um período de escuridão espiritual. A gente está falando sobre isso. Por quê? Porque as próprias pessoas têm se afastado, como Elis terminou de falar, e você percebe aí, né? A própria juventude, que o povo, que é o futuro, né, do país, é o futuro da igreja, está desligada, não está conectada, né? E aí, então, foi isso, essa queda aí, essa queda da claridade espiritual, que fez com que surgisse o ateísmo. Se as pessoas continuassem mantendo um relacionamento íntimo com Deus, né? Um relacionamento assim, de estar todo dia lendo a Bíblia, orando, não ia favorecer o que hoje nós temos de muitas pessoas que não acreditam em Deus, né?
porque surgiu o ateísmo. E a falta de reverência, né? Como tem aumentado a falta de reverência para com as coisas de Deus, a maneira como se... né, você vai escolher um filme para você assistir, a maneira como se retrata para o nome de Deus, a falta de respeito, de reverência, de uma forma geral, né? Em todas as coisas. Não existe, assim, uma preocupação, não existe... Tudo isso é falta de quê? De procura, falta de alimentação espiritual mesmo, né? Olha, sim. Eu achei uma parte importante aqui no comentário bíblico adventista, quando ele fala sobre o Sol. Aqui diz que os corpos celestes são criados como representantes dos grandes luminares do governo romano ocidental. Seus imperadores, senadores e cônsules, seus imperadores, senadores e cônsules. Com a morte do último imperador em 476, começou a extinção de Roma Ocidental. Posteriormente, o Senado e o consulado também chegaram ao comentário adventista na página 74. A verdade é que a gente tem muito o que ler, a gente tem muita fonte, a gente tem muito material disponível, a gente está buscando isso, né? A gente não tá buscando como deveria. Alguém queria falar? É porque quando a gente estuda o Apocalipse, é porque assim, a gente também estuda um pouco da história, né? De tudo que vinha acontecendo. Nós vemos ali na primeira trombeta, que foi colocados os acontecimentos depois da morte de Cristo, e aí foi acontecendo a extinção de Roma como império, né? A desintegração de Roma como império, e aí ela começa, aí depois mais à frente vem o Ocidente, também entra a Europa, né? E a Itália e outros pontos, e aí nós vemos a desintegração total de Roma quando ela perde como império. E aí entra a Roma papal. Exatamente. Então, no versículo 13, se alguém quiser ler para nós aí, é pequenininho, mas eu gostaria que alguém lesse. Olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, aí vem o ai aí, né? Quer dizer, coisa pior ainda vem pela frente nas 3 últimas trombetas que estão, né, para ser tocadas. Eu queria compartilhar com vocês, é uma historiazinha bem pequenininha, aqui uma ilustração que o pastor Arilton colocou nesse livro dele. Ele conta um certo pai que um dia chegou perto da porta do filho, a porta do quarto do filho estava assim entreaberta, e ele olhou e viu que o filho estava lendo um livro, com umas figuras bem assim coloridas, mas ele percebeu que o semblante do filho estava assim, né, preocupado, estava assim assustado, estava meio carregado, triste, né? E ele ficou assim curioso, mas se afastou, não falou nada não. Passou um certo tempo, ele voltou de novo, a porta ainda estava entreaberta e de novo ele olha e o filho agora está com semblante alegre, relaxado, tranquilo, estava assim quase sorrindo. Aí ele falou, não, agora eu preciso ver o que aconteceu. Aí ele vai conversar com o filho. Né? O que foi, meu filho? Você naquela hora estava com o semblante assim carregado e agora você está chato e tal. Ele falou assim, não, pai, o negócio é o seguinte, é que a história que eu estava lendo, o meu herói favorito estava sofrendo muito. Naquela hora que o senhor olhou e me viu assim, com o semblante carregado, o meu herói estava sofrendo muito e ele foi preso, e ele foi castigado, ele foi perseguido, ele foi torturado. E aí eu fiquei muito aflito com isso. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá no final do livro e olhei o que ia acontecer no final do livro. E eu vi que no final do livro ia conseguir se libertar. Apesar de tudo isso, ele ia conseguir se libertar e ele ia ter a vitória final.
né? Aí, então, irmãos, aí ele continua agora lendo o livro tranquilo, porque ele sabe que no final, o final vai ser feliz, né? Então, essa é a nossa ação, sabendo que tem muita coisa feia para acontecer pela frente, mas a gente sabe que tem um final feliz esperando por nós, porque o nosso herói, ele já é vitorioso, ele já venceu, ele já está com a vitória garantida, e a gente só tem que se unir a ele, né? Se agarrar firme com a mão dele, porque a gente pode tropeçar aqui e acolá, como Pedro começou a afundar e falou, Senhor, salva-me. Toda vez que a gente começar a afundar, a gente, né, salva-me, Senhor, que Deus vai nos salvar. Então, nós não temos por que temer se tem esse Deus que está nos aguardando, doou o seu filho para viver aqui, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu, pagou um preço muito caro para esquecer da gente aqui. Então, ele está acompanhando isso aí muito de perto e logo ele quer vir nos buscar. Ele está mais ansioso em vir nos buscar do que a gente mesmo de subir. Então, nossa vitória está garantida. Nesse momento, Alira, como você falou, com grandes tribulações que nós temos que passar, grandes problemas, é a nossa maior confiança que, nesse momento, ele é o leão da tribo de Judá. Exatamente. Se ele deixar esse título e passar a ser rei dos reis, aí nós já estaremos salvos completamente. E, nesse momento, nós confiamos no leão da tribo de Judá. Porque todos nós dizemos, salva-me, Senhor. Aí o leão da tribo de Judá aparece e nos salva. Amém, amém. Amém. Seja louvado. Amém. Então, gente, a minha participação é essa aí. Eu sou meio que resumida, né? Se vocês tiverem mais alguma contribuição, mas assim, a parte é essa aí. Alira, tirando o incensário, o rei é maravilhoso. Fantástico. Olha lá, Isaac já está com a viola no jeito lá, ó. Já está com Vinde as Águas no... Olha, Leila, foi muito bom. Eu só não sei a letra, menino. Eu não sei a letra, mas me lembrou um pouquinho. Todos sempre sede, vinde as águas. E que já se sente perdido. Então, pode cantar? Pode cantar. Canta aí, canta lá aí. Mas minha música não é essa, não. Essa aí o pessoal já resolveu, Nino. Você lembrou? Eu vou tocar uma música que vai homenagear Raimundo, né? Já toquei muito essa música, esse hino para ele cantar na igreja. Qual hino? Bora lá. Longe, hein? Longe. Muitos dizem que o amor preencherá até que Deus que tem amor para dar, mas escute bem que existe um Deus que é a resposta para mim. É Cristo que existe para mim, guerreando no meu coração. Cristo responde ao meu, sempre me amei viver. Cristo responde ao meu e minha alma vem encher. Ele sempre foi um Deus de amor. Sim, é Cristo que existe para mim. É o meu coração. Se alguma te sofre, se a vida enfim é má, não pense pra ti não há. Depois de alguma paz, chega aos olhos e consegue do céu, o rei da terra e céu, sim, em Cristo
Cristo desejo ser para mim, meu coração. Amém. 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 Então, Nino, está com você. É melhor passar para outra pessoa. Emocionante. Alira, obrigado. Isaac, obrigado pela música. Foi muito bom. Emocionante porque Cristo é a resposta. Né? O título desse hino, Cristo é a resposta. É a resposta aos problemas. É a resposta para muita coisa. Amém. E, por mais que a gente esteja vivendo momentos difíceis, assim como a história que foi contada, né? Quando a gente vai para a última página da Bíblia, a última frase é: cedo venho sem demora. E aí a gente espera, né? A volta de Cristo. Amém. Amém. Deus é fiel. Ele vai cumprir sua promessa. Amém. 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 Deus abençoe. Foi lindo. Lindo. Bom, precisamos saber quem vai ser o próximo, né, Joilton? Cadê A próxima é a Lidinha. É Lidinha, cadê ela? Isso, a Lidinha. Ela é Apresenta aí, Lidinha. Ela fechou a escondeu. câmera. Ela apagou a câmera. Ela fechou a câmera. Nidinha, eu só tenho 3 para você, ó. Só 3 para você. Não, Tem que pegar a coragem de Alira aí para eu ir, hein, gente? Eu preciso de coragem dela. o próximo, Joilton, se eu não estou enganado, é só a quinta trombeta, né? Isso. É só a quinta trombeta, porque a quinta trombeta ela tem uma história assim maior e tal. Vou falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, alguns detalhes. Né? Aí. Vai ser bacana isso aí. É coisa de Lidinha. Eu no meu curso não é história, não. Eu acho que tem que achar outra aí. É Tito, Joildo, essa. Ô, Lidinha, e é pequeno também, Lidinha. Eu não sou especialista nessa área, não. Não, mas eu vou ver, vou dar uma olhada lá. Isso. Olha. Ô, Glória. Não, eu falei que vou dar uma olhada. Isso. Vai lá, Nil. Nós vamos fazer propaganda, vou chamar todo mundo no meu trabalho. Hoje, ó. Vem a resposta. Até uns colegas aí, todo mundo para assistir a Lidinha aí. Então já sei que eu não vou. Fala assim, Joilton, que ela foge. Não. Vamos fazer oração e depois fazer a foto? Vamos fazer isso. Então, Alirinha, lê para a gente. Vamos orar. A próxima oradora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, a nossa gratidão por teus cuidados, bênção, proteção. Agradecemos por mais um sábado que se encerra, mais uma semana que se encerra, e tivemos a proteção dos teus santos anjos, estamos aqui e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Nós te pedimos que a cada dia nos dê mais sabedoria, que teu Santo Espírito ilumine a nossa mente a cada dia, e que nós temos, então, discernimento para sabermos tomar decisões certas ao teu lado, que as nossas decisões nos levem sempre para mais perto de ti, Senhor. Ajuda-nos, nos dê iluminação para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo, Senhor. Muito pior do que cair no golpe é cair no golpe do inimigo. E nós contamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a fortalecer a nossa fé para permanecermos fiéis a Ele. Abençoa cada família aqui representada, que cada membro seja visitado onde estiver, que receba esse convite especial de fazer um concerto contigo antes que seja tarde demais, Senhor. Amém. Pedimos a bênção e a proteção para a próxima semana, em nome de Jesus. Amém. Então, muito bem, teremos Eunides na próxima semana. Depois Lise. Elaine. Elane. Vamos para a foto agora.
No 3, hein? No 3, hein? Olha quem aparece na hora da foto. Falou que é bom. Acho que ele quer fazer sucesso, né? Não, ele estava ouvindo aqui escondidinho. Deixa eu arrumar o cabelo. Eu acho que o Juraci quer fazer sucesso. Ele só aparece na hora da... Esse rapaz que entrou aí agora é um candidato a passar uma lição. Tudo, e gostei muito que a Lira foi bem rápido. A câmera está desligada. Eu concordo com o Isaac. Aqui, ó, candidato excelente. Ajeita aí a penúltima lição para Juraci. Isso aí é coisa para falar. Se tiver com cravo no bolso, é melhor ainda. Só não pode ter cravo, né? Cara, fotos que Isaac trabalha. 3, hein? 1, 2. Cadê a Elaine? Tá sumida. Agora de novo. 1, 2, 3. Aí. Não, tirou não. Desculpa. Peraí. 1, 2, 3. Agora, galera. Show. Legal. Cadê você? Meu cunhado, hoje não comprei um terno, pus terno, gravata. Boa semana para todos. Boa semana para todo mundo, gente. Boa semana para todos. Semana. Obrigado, Alira. Foi bom demais. Muito bom. Valeu. Semana. Fiquem com Deus. Amém. Tchau.